a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Paizinho, em nome de Jesus, por meio de tão poderosa palavra como tua e única palavra, edifica-nos segundo a tua vontade, desperta-nos para o conhecimento da sua intimidade, para que possamos provar de uma vida, e não uma vida comum, não uma vida qualquer, mas uma vida plena, que é promessa do Senhor para aqueles que creem e que são pastoreados por Jesus. Jesus, o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, assume de fato o controle do seu rebanho, que somos nós, as tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós não ouvimos falar algo assim? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Quantos de nós, inclusive, já não falou isso, né? Já não disse para alguém: olha, o papel do diabo é roubar, matar e destruir, porque está escrito em João. Mas, querido, eu quero fazer hoje, quero misturar algumas coisas para a gente refletir juntos na palavra de Deus. Primeiro, a gente vai começar com uma brincadeira que é muito séria, mas um exercício de interpretação do texto bíblico. Eu tenho o privilégio de lecionar nessa área, na teologia, e eu queria ensinar algo para você muito elementar, muito simples, mas que a igreja negligencia muitas vezes, até não por maldade, mas por ignorância. Mas nós queremos ser um povo que é responsável pelo avivamento. E quando nós nos responsabilizamos por algo que Deus tem falado que acontecerá na face da terra, nós encaramos a missão e o chamado com mais deveres do que por direitos. Nós trocamos, na verdade, os nossos desejos, os nossos gostos, por aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, quantos de nós já não ouviu essa máxima na igreja? Qual é o papel do diabo? A igreja responde: roubar, matar e destruir. Querido, não que o diabo não faça essas coisas, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Então eu quero começar de fato afirmando para você que quem diz isso, infelizmente, está compartilhando uma heresia. Deixa eu perguntar para você, não é a título de você não vai para o inferno por causa disso, viu, irmão? Quem de vocês já disse isso? O diabo veio para matar, roubar e destruir? Levanta a mão, quero ver você. Eu já disse isso, irmão. Sabe por quê? Porque na igreja nós temos o hábito de reproduzir coisas impensadamente. Então o pastor lá da igreja que você congregou disse para você que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente é tão influenciado por isso que até mesmo lendo o texto, nós ainda falamos: está aqui, ó, João 10. Mas João 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora deixa eu dizer algo para você, querido, nessa noite. O ladrão que Jesus está falando não é o diabo. Então por que foi que Cargas d'Água a igreja colocou esse adjetivo no diabo? Para poder classificar o diabo, dar ao diabo a responsabilidade que Jesus deu ao ladrão. E o pior de tudo isso é que o próprio texto explica quem é o ladrão que Jesus está se referindo. Porque no verso 12 Jesus diz: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
Preste atenção nisso, vou explicar cada vez mais facinho para você assimilar. Nessa história existem 4 personagens. Jesus, que começa dizendo: eu sou o bom pastor. As ovelhas, que somos aqueles que creem em Jesus, as ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Tem mais 2 figuras, 2 personagens no texto: o lobo e o ladrão, que Jesus chama também de mercenário à frente, porque ladrão é alguém que, por motivos ambiciosos, ele faz em nome da sua própria conquista aquilo que seria incoerente com a vontade de Deus, neste caso referindo-se ao rebanho do Senhor Jesus. Queridos, o ladrão não é o diabo. Nós somos as ovelhas. Quem é o ladrão? O mercenário. Pensa comigo, avalia comigo. Quem é que pastoreia as ovelhas de Jesus por motivos ambiciosos e gananciosos, fazendo inclusive aquilo que não é a vontade de Deus, para tirar proveito das ovelhas que são de Jesus, mas porque não as amam como Jesus a ama? Na hora que vem o lobo, que é Satanás, então, ele as abandona e foge, porque ele não está de fato preocupado com as ovelhas, e sim em usá-las para seu próprio benefício. Querido, quem faz o papel do mercenário são os pastores que não estão pastoreando a igreja segundo a vontade de Deus. Quem veio para matar e roubar e destruir não é o diabo, são pastores mercenários. Pastores que estão pastoreando igrejas, criando visões, estabelecendo projetos que não vieram do céu, mas vieram dos seus próprios corações ambiciosos, gananciosos, e fazem isso em nome da religião. Agora preste atenção nisso. Talvez por negligência nossa, não vou dizer que é negligência de outras pessoas, nós permitimos que esses homens façam isso na igreja, de maneira deliberada e impensada e incriticável, porque nós assumimos o jargão de que quem rouba, mata e destrói é o diabo. Querido, quem faz isso não é o diabo, quem faz isso é a chamada religião, usada através dos seus ministros, que não são de Jesus, mas que são ministros mercenários, que pensam simplesmente em explorar a igreja, mas quando o lobo vem, que é quem eles têm que enfrentar de fato, eles vazam, porque o que importa para eles não é se a ovelha vai sobreviver ou não, é se ele se beneficiou em cima disso. Eu estou só explicando o texto, não estou pregando ainda, porque sobre isso os irmãos que estão conosco já há algum tempo já estão cansados de ouvir falar. Nós não fomos chamados para estabelecer mais uma religião nessa cidade. Nós fomos chamados para apresentar o bom pastor para as pessoas que estão aprisionadas, inclusive pelos mercenários. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente livra as pessoas do mercenário, quando o lobo vier, o bom pastor se apresenta para o lobo, e o lobo do bom pastor ele tem que correr, porque o bom pastor já conquistou as chaves, já venceu a morte e conquistou as chaves do inferno, já derrotou Satanás. O bom pastor não foge do lobo, porque ele tem autoridade inclusive sobre o lobo e tudo aquilo que o lobo representa. Jesus diz em João diz melhor, que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Onde Jesus está, o lobo não pode operar. Agora nós falamos de avivamento, mas não temos nem o mínimo de interesse nas escrituras de fato. E eu fiz essa análise, essa brincadeira, só para você ver o quanto nós estamos carentes da Bíblia. Porque o texto bíblico é claro, quem rouba, mata e destrói são os pastores mercenários, não é o diabo. Inclusive, irmãos, o diabo não precisa fazer esse trabalho, porque a igreja já está fazendo muito bem. E aí o que acontece, pastor? E aí as ovelhas ficam dispersas, porque o lugar que é pastoreado pelo pastor, ou pela liderança, ou por uma igreja que tem
tem a visão mercenária, o diabo faz o que ele quer, irmão. E pode fazer campanha de libertação, batalha espiritual, cura interior, pode fazer o que quiser. Se a nossa ambição é mercenária, as pessoas estarão alheias aos ataques e ciladas de Satanás. Porque só o bom pastor, no controle de uma igreja, é capaz de fato de expulsar o lobo do meio do rebanho. E ele explica por quê, e é sobre isso que eu quero pregar. Não é sobre o que nós falamos até aqui, é só para você ter uma noção. Eu quero pregar, na verdade, sobre esse pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque ele dá a característica. Quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Amém. E eu quero frisar, destacar o início do texto, quando Jesus disse no verso 10 que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Queridos, o que é avivamento? O que você entende por avivamento? Nós estamos vivendo dias em que é preciso até mesmo conceituar as coisas mais básicas, mais elementares da fé cristã. Como, por exemplo, o avivamento. A maioria das pessoas pensa que avivamento é tocar rock and roll, pular e dançar na igreja. Porque as igrejas estavam presas durante muitos anos em um tradicionalismo. Então agora vem alguns e colocam luzinha diferente na igreja, fumacinha saindo do chão, e todo mundo fala: nossa, está rolando um avivamento lá na igreja, cara. E é do mesmo jeito que as pessoas falam que o ladrão é o diabo, e que o diabo veio para matar e roubar e destruir, essas coisas vão se assimilando no dia a dia da igreja, e de fato a igreja crê que está vivendo um avivamento, porque na hora do culto todo mundo, por isso eu bolo, nossa, a igreja está avivada demais, tem que ver, até o pastor estava pulando hoje, cara. Yes, que igreja, uau, que coisa, meu Deus. Nós mandamos a frieza embora hoje. Por quê? É verdade, mandou a frieza embora, né? Pulou, dançou, suou, o corpo esquentou, a frieza foi embora. Mas, irmão, preste atenção, isso não tem nada a ver com o que as escrituras falam sobre avivamento. Amém? Avivamento tem a ver com a promessa de Jesus de que veio, e porque Ele dá a vida pelas ovelhas, está já predisposto para aqueles que creem uma vida, e não uma vida comum, mas uma vida em abundância. Avivamento é tornar a viver. Então é aquilo que está praticamente morto, ou talvez realmente morto. É algo que de fato não tem mais vida, ou que está definhando-se espiritualmente segundo as escrituras, e de repente vem uma ação sobrenatural, uma ação poderosa, milagrosa de Deus. Isso não tem nada a ver com luzes, com fumaça, com som alto, ou com estilo de música que é tocada. Isso tem mais a ver com lágrimas que são derramadas na presença de Deus. Então, se você quer averiguar, se você quer conhecer se um avivamento está acontecendo no meio de uma igreja, se avalia um avivamento é pelas lágrimas que nós derramamos diante do Pai. Você está vivendo um avivamento, meu irmão? O Senhor já começou a fazer um avivamento na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Será que você tem pranteado, você tem clamado, você tem chorado, você tem se humilhado diante da presença de Deus? Ou será que avivamento para você, para mim, significa ouvir um som alto gospel dentro do seu carro, no seu fone de ouvido? Será que avivamento para nós é colocar uma frasezinha bíblica no Facebook, que até o diabo pode colocar, irmão? É em nome mesmo da Bíblia e da religião que essas pessoas têm morrido. Porque o pastor mercenário, ele usa justamente as escrituras para explorar as pessoas. Não é outra coisa. Mas a minha pergunta é como igreja. Será que a igreja brasileira, eu vou falar da nossa igreja, da igreja de Rondônia, da igreja de Cacoal, será que a igreja de Cacoal, o que ela está experimentando é um avivamento ou é uma inflamação, irmão? Eu poderia pedir até a ajuda do Pablo, né, para me ajudar a explicar o que é uma inflamação.
Eu não vou dizer infecção, irmão, porque eu não quero ser maldoso. Mas me parece que o que nós estamos acostumados a chamar de avivamento é uma inflamação. Porque jovens já testemunharam para mim aqui, pastor, eu estou indo em tal igreja porque eu gostei demais de lá. E por que você gostou, querido? Eu gostei demais porque o culto de jovens lá bomba. É só piseira, é um trem louco. E eu nunca imaginei na minha vida que o crente poderia fazer essas coisas. É só o fogo a igreja. Eu falei, louco, que massa, cara. E dentro de mim eu pensava, Deus abençoe para que ele encontre Jesus lá. Porque até agora não encontrou ainda. Porque essas coisas não significam que Cristo está manifesto. Irmão, a igreja está preocupada em inchar-se, em atrair pessoas, custe o que custar. Eu já ouvi pastores que trabalham com algumas metodologias dizerem para mim, testemunharem para mim. Inclusive eu já recebi uma oferta de emprego numa igreja, porque isso para mim é um emprego, não é um chamado, em que o pastor presidente me fez a seguinte proposta: eu não sei o que você vai fazer e não me importa o que você vai fazer nessa igreja. Se a igreja crescer, para mim você está aprovado. Faça o que for preciso. Se a igreja crescer, é porque Deus é contigo. Você pode fazer qualquer coisa. Se quiser montar uma boate lá dentro da igreja, está liberado. Se você quiser fazer as maiores loucuras que nem no mundo ainda se fez, pode fazer. Desde que traga crescimento numérico, para mim eu estou satisfeito. Você está aprovado. Eu olhei para aquele pastor, cocei na cabeça do jeito que você já sabe, dei aquela coçada na cabeça, suei, comecei a querer passar mal. E quando ele acabou de falar, eu falei assim para ele: pastor, eu quero te agradecer, cara, pelo convite, pela oferta, mas eu não estou procurando um emprego, não. Eu não estou procurando um emprego. Eu sou chamado por Deus, sabia? E Deus não tem nada a ver com essa história que você está falando. Tem nada a ver. Querido, a fé cristã, para a fé cristã é tão importante os meios como os fins. Os fins não justificam os meios para o cristianismo. Isso é para qualquer outra coisa. Para o cristianismo, os fins não justificam os meios. Não é porque nós vamos aumentar o número de pessoas na igreja que nós podemos passar por cima da nossa obediência à palavra de Deus. Não é porque nós queremos que a igreja cresça que vale tudo, irmão. Não vale tudo. Nós precisamos andar em santidade, viver em obediência, manter o nosso coração íntegro, não negociar os nossos valores. Eu conheço pastores, irmão, que se você perguntar para ele se lá na igreja é obrigado a dar o dízimo, e ele perguntar para você, mas você tem dificuldade em dar o dízimo? Ele fala, tem dificuldade. Ele te responde, lá na igreja não é obrigado não. Aí um outro irmão que chega, pastor, você é a favor do dízimo, né? Porque se eu não entregar o meu dízimo, irmão, eu vou para outra igreja. Não, irmão, lá na igreja, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Sabe esse tipo de pessoa? É pastor, irmão, de igreja. Que se você precisa de uma resposta que é contrária àquela que eu acabei de dar para o outro irmão, não importa para mim o que eu creio, importa o que vai fazer você ficar na igreja, o que vai fazer você permanecer na igreja. Pastores mercenários que estão negociando a palavra de Deus para terem as suas igrejas inchadas e ainda colocam o nome disso de avivamento. Avivamento é o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Querido, eu quero falar rapidamente sobre essas características, eu não vou esgotar o assunto, mas eu queria pensar sobre algumas coisas que acontecem no avivamento. Primeiro, um avivamento tem a ver com plenitude de vida. Vida em abundância, disse o texto. Disse Jesus no texto. Então, o que é um avivamento? É quando nós recebemos uma vida de Deus e essa vida tem a ver com abundância. A abundância no Novo Testamento é sinônimo de plenitude. Toda vez que a palavra abundância aparece no Novo Testamento, a palavra abundância é usada como um adjetivo
para classificar um estado de satisfação plena. Jesus está dizendo que Ele veio para que quem se relacionasse com Ele obtivesse dele, do Espírito Santo, um estado de satisfação plena de vida. Agora, quem é que pode desfrutar desse estado de satisfação plena? Só aqueles que tiveram a sua essência interior trocada. Porque se nós ainda mantivermos os nossos olhos, o padrão do nosso coração, como nós éramos caídos no pecado, emaranhados nas nossas relações pecaminosas, nós não nos satisfaremos com a presença dEle, com as promessas dEle, com aquilo que a Bíblia chama de vida em abundância. E por que então o que acontece na igreja não é avivamento, é inchaço? Porque nós atraímos pessoas pelo que nós podemos oferecer a elas, e não pela vida que Cristo está derramando sobre a face da terra. Então, irmão, no momento em que as pessoas não se satisfazem mais com aquilo que nós estamos oferecendo, elas procuram outro lugar, e um outro lugar depois, e um outro lugar depois, e um outro lugar depois, porque elas ainda não experimentaram de fato a essência do Evangelho, que é a vida do Espírito derramada em nossos corações. Amém? Por quê? Porque nós estamos chamando de avivamento o que a Bíblia chama de inchaço. Nós colocamos o nome nesse movimento de encher a igreja de avivamento, mas na verdade o nome disso é inchaço. Porque as pessoas vêm, mas elas continuam com a mesma essência de quando chegaram. E por não terem a sua essência trocada, elas não se satisfazem com essa vida de Deus. Se satisfazem com as coisas, os programas, as atividades que a igreja oferece. Só que, irmão, ninguém aguenta entreter uma pessoa para o resto da vida. Chega uma hora que ela olha e fala: rapaz, eu estou com fome, né? Mas rapaz, você acabou de almoçar aqui no culto? Você acabou de comer aqui na igreja, jantou aqui na vigília e está com fome? Não sei, parece que isso aqui já não está mais me satisfazendo. Parece que eu preciso de algo a mais. Agora, irmão, olhe para mim e seja sincero. Alguém que já provou do dom celestial do Espírito Santo ainda tem fome e sede de alguma coisa? Lógico que não. Pô, tô meio ditador também, né? Eu fiz a pergunta, eu mesmo respondi, cara. Deixei nem vocês pensar. Ditador gospel. Você está me entendendo? Brincadeira. Você está entendendo onde eu quero chegar? Nós não podemos oferecer aquilo que nós produzimos para as pessoas que vêm, irmãos. Porque senão nós estaremos sendo mais uma comunidade que está buscando inchar-se para ter status social, para desenvolver cada vez mais as suas ambições pessoais. O que nós precisamos ter aqui é aquilo que em Atos capítulo 3, João e Pedro ofereceram para aquele mendigo que estava pedindo na beira da porta formosa. E enquanto ele esperava receber deles algo que satisfizesse as suas necessidades humanas, porque a essência dele não havia sido trocada, Pedro e João olham para ele com outros olhos, com os olhos de Cristo. Por que, irmão, que eles fazem isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, vou abrir um parênteses rapidinho. Lá em Atos 3 está essa história. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para os seus discípulos para ficarem em Jerusalém. E depois da sua última aparição, até o dia da descida do Espírito Santo, foram 40 dias de espera. E você sabia que a igreja toda se reunia no templo de manhã e à tarde, todos os dias? E você já prestou atenção que em Atos 3, a Bíblia fala que aquele mendigo, aquele homem que era paralítico, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 3, que aquele homem estava ali todos os dias pedindo esmola. Todos os dias ele estava na beira do templo pedindo esmola. Mas só foi depois de Atos 2, depois que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, é que ele foi enxergado por Pedro e João.
E isso é o que eu chamo de avivamento. Porque antes eles iam 40 dias, todo dia eles passavam pelo mendigo. Provavelmente ainda eles davam moedinha. Sabe por quê? Porque ele só estava ali. Imagina se você fosse mendigo, você ia no mesmo ponto pedir esmola se ninguém te desse. Você não é besta, cara. Você ia para um lugar onde o pessoal te desse esmola. A Bíblia diz em Atos 3 que ele ia todos os dias naquele lugar pedir esmola. Por quê? Porque os religiosos faziam aquilo que aliviava a sua consciência. Toma uma moeda aí, mendigo. Vai comer um pãozinho aí, meu filho. Compra uma marmita para você. Né? Toma um suco de uva ali. Pede um pãozinho, manda ver e tá. Então, provavelmente, Pedro e João já tinham também, porque eles eram os discípulos de Jesus. Você acha que os discípulos de Jesus iam ver o cara naquela situação e não ia dar uma ajuda? Só que no dia anterior, irmãozinho, o Espírito Santo desceu sobre eles. Agora eles estão indo no dia seguinte, só que o morador de rua não está sabendo direito o que está acontecendo no meio deles, não, no coração deles. Aí o coxo vai lá e igual ele fazia todo dia. Hein, você tem uma coisa para mim? Pedro e João olham para ele, a Bíblia diz que ele diz, olha para nós, enfim, não vou narrar o texto inteiro agora porque não é sobre isso. Eles olham para ele, pedem para que ele olhe para eles e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Estende as mãos para ele. E eles levantam o homem que sai pulando na presença de Deus e glorificando o Senhor. Irmão, 40 dias passando por aquele cara, provavelmente ainda dando moedinha, e ele era praticamente invisível aos olhos dos religiosos. Mas bastou o Espírito Santo descer sobre eles, que no primeiro dia em que eles se encontraram com ele de novo, agora aquele homem recebeu de Deus uma vida, e uma vida em abundância. Onde eu quero chegar com isso? O que nós temos para oferecer para as pessoas de Cacoal? Ou melhor, o que é que nós já estamos oferecendo para aquelas pessoas que estão nos conhecendo de alguma maneira? É vida ou é esmola? Porque esmola enche a igreja. Se a igreja dá esmola para quem procura, irmão, é uma questão de poucos dias. Nós estaremos inchados, porque nós aqui satisfazemos as necessidades humanas, mas só Ele satisfaz as necessidades verdadeiras do ser humano. Amém, glória a Deus. Por que as igrejas então não estão vivendo avivamento? Porque elas estão preocupadas em inchar-se, satisfazendo as necessidades humanas das pessoas. Não que isso seja errado, irmão, mas se nós satisfazermos as necessidades espirituais, aquelas que são humanas se satisfarão junto no mesmo pacote. Porque a vida em plena satisfação, que é oferecida por Jesus, envolve o ser humano por inteiro. Amém? Não vamos perder tempo, gente. Não vamos perder tempo entretendo as pessoas. Eu e o pastor Pablo, a gente estava falando a semana passada sobre um projeto para trabalhar com jovens. Muitas ideias surgiram, né, Pablo? E vão surgir cada vez mais. Mas o foco é sempre a gente voltava no seguinte ponto: mas o que nós queremos não é atrair jovens pelo entretenimento, nós queremos é atrair jovens pela presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o foco seja sempre esse, que o objetivo seja esse. Mas esse cara conheceu a gente, veio no movimento que a gente fez e foi congregar lá na igreja Y. Aleluia, glória a Deus. Porque não importa se ele saiu com a etiqueta da nossa igreja, irmão. Importa se ele saiu com a etiqueta, o selo do bom pastor. Porque quem dá vida e vida em abundância não somos nós, é o bom pastor. Amém? O que é ter plenitude de vida? É ter plenitude do Espírito Santo. E o que é ter plenitude do Espírito Santo? Entre outras coisas, principalmente a responsabilidade da igreja é abrir o coração para que o Espírito, nos transformando, manifeste em nós do lado de fora o caráter de Cristo que nós temos do lado de dentro. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa o Senhor transformar o seu caráter. E isso é avivamento, irmão. Sabe o que é avivamento? É o dia que nós estivemos na igreja, não teve nem pulo nem dança, mas é o dia que alguém pegar o microfone e dizer: eu estava mentindo, pecando,
E o Senhor Jesus transformou a minha vida e agora eu posso viver a minha vida com transparência e integridade. Sabe o dia que nós veremos avivamento? É o dia em que aquele casamento destruído pelo adultério tiver uma reconciliação nas emoções, nos sentimentos, nas palavras, na aliança diante do Senhor. Porque o homem ou a mulher com humildade e transparência e fidelidade confessa o seu pecado, e o outro com amor abre o coração para que o perdão aconteça. Isso é vida, e vida em abundância, irmão. A restauração de um casamento que estava falido. Isso é vida, e vida em abundância. Sabe, querido, e parece que a gente anda na contramão quando a gente fala dessas coisas, porque isso não dá ibope. A minha pergunta é: com que nós estamos preocupados como igreja? É com o ibope? Ou é com obedecer a palavra, a vontade, a direção que Deus tem nos dado como igreja? Ah, mas o pastor fulano de tal falou isso, isso e isso de nós. Irmão, eu nem conheço, deve ser mercenário. Deve ser mercenário. Porque alguém pode ser cristão, falar mal do seu irmão, pelo motivo de que o irmão está preocupado em servir pessoas que não possam lhe dar nada em troca? Só se ele for mercenário. Porque o mercenário se incomodaria com isso. Porque o mercenário estaria vendo que alguém que está vivendo o que ele não pode viver e lhe ensinar para a sua igreja lhe incomodaria, porque alguém poderia lhe julgar, porque alguém está vivendo aquilo que ele deveria estar vivendo, segundo as Escrituras. O que é ser pleno do Espírito Santo? É trocar o desejo pelo dever. Irmãos, nem tudo que nós desejamos é motivo de nós nos relacionarmos com Deus. Pelo contrário, a maioria dos nossos desejos devem ser trocados pela responsabilidade que o Senhor já nos deu. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que a gente deseja não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida? Mas aí o que o cara está ensinando na igreja? Está pegando os bobão através disso. Você precisa de um milagre? Eu tenho o seu milagre. Venha para mim. O que é isso? Eu desejo. Quem é que não quer um milagre? Todo mundo quer um milagre. Mas você sabia que nem todo mundo vai receber um milagre? Não preciso mentir. Agora, se eu quiser enganar pessoas, é só mentir. A igreja incha, mas um avivamento não acontece. Sabe, irmãos, eu paro para refletir sobre essas coisas. Eu poderia dizer para você: sua empresa está quebrada? Venha para a igreja Bethesda evangélica, que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe, irmão, eu fico ouvindo, eu assisto a televisão, entro na internet, pesquiso, converso com pastores, irmãos de igreja, e às vezes vai dando um negócio ruim na gente, porque parece mais marketing empresarial do que evangelho que eles estão pregando. Não são todos, é óbvio, mas é a grande maioria da igreja, irmão, que está atraída e amarrada por aquele que veio roubar, matar e destruir. Porque eles estão aprisionados pelas suas próprias ambições em Deus. Eu estou caminhando para a conclusão, mas eu só quero pensar em um outro aspecto do avivamento ainda. O avivamento, irmãos, é diferente de colheita. A colheita é bíblico a gente crescer numericamente. É bíblico nós aumentarmos a quantidade de irmãos que decidiram congregar conosco em Cristo no mesmo ambiente, no mesmo lugar. É bíblico isso. E até é sadio a manifestação disso. O corpo saudável cresce, numericamente mesmo falando. Agora preste atenção, o que a Bíblia chama de colheita não é o que a mesma Bíblia chama de avivamento. O que a Bíblia chama de
de crescimento numérico, que a Bíblia ensina de crescimento numérico, não é a mesma coisa que a própria Bíblia chama de avivamento. Qual é o problema disso? Primeiro, a igreja tem sido muito deficiente na colheita. Porque nós queremos colher de uma maneira injusta e ilegítima diante da palavra de Deus. As pessoas na sociedade estão atraídas pelos seus desejos. E o que a igreja faz? Ao invés de ser profética contra isso, ela alimenta para poder atrair as pessoas. Então, ao invés de eu chegar para você e falar, cara, você não precisa ter 28 carros, pô. Só um tá bom, cara. Não, eu falo, você quer ter quantos carros? 3? Meu Deus, pode fazer isso por você. Vem para a minha igreja. Você ganha quantos mil? 5? Você vive bem? Vive. Não, eu quero ganhar 48 mil. O meu Deus pode fazer. É só se entregar o dízimo, a oferta alçada, a primícia, a oferta do sacerdote, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara faz o quê? Vai correndo. Vai por quê? Por Jesus? Não, não é por Jesus. E é por isso que a igreja está inchada. E é por isso que as pessoas olham para você e perguntam assim, você é crente? É, só vendo à vista, fiado não. Porque a igreja está inchada, mas não vive um avivamento. Porque se ela vivesse um avivamento, quem está devendo há 10 anos, dívida que nem existe mais, o cara estaria procurando a pessoa e fala, ei, tem um cheque que eu te dei, rapaz, tem uns 20 anos. Eu queria ver se há uma possibilidade da gente acertar aquilo. Não, rapaz, aquilo lá já... Fiquei com raiva de você, quis matar você, procurei sua família para te matar, mas agora aquilo lá nem vale dinheiro. Mas... Não, cara, mas eu quero acertar isso com você, porque o Espírito Santo está mudando a minha história. Glória a Deus. Irmãos, eu ouvi de um pastor falar, acho que eu já até compartilhei isso com o Guilherme. O pastor aconselhando um viciado que estava procurando um tratamento no centro de recuperação, e o pastor aconselhando o drogado bem assim, ele falando, rapaz, tem uns caras aí, umas bocas aí que querem me matar, bicho, porque eu estou devendo. O que eu faço, pastor? O pastor respondeu, se eu fosse você, eu abandonava isso. E eu fiquei quieto assim, aquilo achei estranho. Por quê? Porque, meu irmão, passado é passado. Fiquei assim, falei, rapaz, o que você acha? Eu falei, sei lá, cara, eu penso meio diferente, mas nem vou falar nada. Você está aí comandando a situação aí, eu estou de boa. Se perguntar para mim, ele falou, não, pode falar. Eu falei, se fosse eu orientava o cara a pagar, pô. Não, pô, mas isso aí tem a ver com a velha vida deles, velhos vícios, velhos hábitos. Eu falei, cara, você pensa assim mesmo? Pensa, então se eu comprar um carro antes de ser crente, depois que eu me converter não preciso mais pagar a parcela? Porque agora eu sou crente, pô. Rapaz, se ensinar isso na igreja, do jeito que a gente vai caminhar, vai ter gente que vai se converter e desconverter toda semana. Segunda-feira eu vou assinar um contrato. Tô desviado, tô no boteco. Assina o contrato, volta para a igreja. Aleluia, obrigado, Senhor, pela vitória, pela bênção. Sabe esse tipo de coisa, irmão? Não parece brincadeira? Mas eu vi, presenciei, estava num carro com as 3 pessoas. Depois, se o cara vai lá, o boqueiro mata um menino, ele ainda vai falar que foi o diabo que matou. Não foi o diabo que matou, foi ele que se matou. Porque o pastor mercenário que não dá a vida pelas ovelhas tem coragem de aconselhar aquilo que ele mesmo não estaria disposto a viver, colocando sua própria vida em risco desnecessariamente, porque não quer assumir o preço, a responsabilidade de ter uma vida rendida a Cristo, só quer os desejos. Vou encerrar, porque esse negócio já está complicado demais. O que nós ensinamos então na igreja para que a igreja enche? Nós ensinamos as pessoas a barganharem com Deus. Você quer um milagre? Quero, faça isso, e Deus vai te dar um milagre. Você quer uma bênção financeira? Quero, oferte isso, e Deus vai te retribuir assim. Qual é o problema disso?
é um problema histórico demonstrado em pesquisas e em fatos. A igreja evangélica hoje é quase 25% da população brasileira. Sabe que diferença aconteceu na sociedade brasileira de 20 anos para cá porque o número de evangélicos cresceu? Nenhuma. A criminalidade continua aumentando. Irmãos, detalhe, o número de casais evangélicos que se divorciam hoje está exatamente igual proporcionalmente ao número de casais que não são cristãos e se divorciam. Irmão, outro detalhe, a bancada evangélica do Congresso, do Senado, dos ministérios, tem exatamente o mesmo número, 25% de representantes políticos evangélicos. E sabe quantos deles estão envolvidos em corrupção? A maioria. Porque nós não temos a coragem de assumir a responsabilidade do Evangelho, estender o nosso dedo profético para dizer para essas pessoas: se arrependam, se convertam, entregue sua vida a Jesus, deixe Ele mudar a sua história. Não, nós queremos atraí-las para ter uma igreja inchada. Você quer ser vereador? Quero. Eu dou o apoio da minha igreja, é só você congregar lá. A igreja tem 1000 pessoas. Só você entregar o dízimo, arrumar umas 3 portarias para os irmãos, está tudo certo. Irmão, você sabia que tem pastor que aceita doação em campanha de coisas que a igreja precisa, que está em construção? Tem pastores que aceitam. Em troca de quê? De nada. Que isso? É só você lembrar os irmãos que eu sou candidato, pastor. Não é pedir voto para mim. É só você lembrar os irmãos que eu sou candidato, que eu sou homem de Deus, que você me conhece, que eu dei essa ofertinha aqui para a igreja, que eu estou ajudando na obra missionária. E depois esse nosso representante é quem faz a corrupção que o povo todo sofre, não só nós. Porque a igreja está inchada, mas ela não conhece o que é um avivamento. Concluo dizendo: primeiro eu quero pedir perdão ao Senhor, irmãos, em nome da igreja. Perdão porque nós transformamos avivamento em inchaço. E chamamos inchaço de avivamento. Depois eu quero convocar você a nós clamarmos urgentemente para que o Senhor nos avive de verdade. Para que o Senhor nos faça enxergar o morador de rua. Isso é avivamento. Para que o Senhor faça a gente construir casa para as pessoas que não têm casa para morar. Isso é avivamento. Sabe, irmão, eu sonho com uma igreja que um dia a gente vai poder pegar essa entrada que teve na igreja e falar: pô, o irmão trabalhador ali está sofrendo com a família dele, vamos comprar uma moto para ele, vamos dar de presente para ele, abençoar a vida dele. E não que nós vamos pegar o irmão que não tem bosta nenhuma, desculpa a expressão, e pedir a moto dele para nós. Sabe, irmão, eu sonho um dia que você vai ter uma casa, uma mansão. Eu sonho com esse dia que você vai ter a mansão. E sonho mais ainda com o dia que você vai poder vender essa mansão para poder abençoar alguém que não tem casa. Um pobre, uma pessoa que está lascada mesmo, sabe? Que passa necessidade, fome. E que essa compaixão vai entrar no seu coração. Você vai se condoer com isso. E você vai falar: eu preciso fazer alguma coisa. E não é sozinho não, a gente vai fazer isso de mão dada. Porque eu quero estar no... Irmão, eu não posso estar fora disso, eu tenho que estar junto. Sabe, o dia que você vai ver uma pessoa com fome, você vai colocar ela para comer aquilo que você come. No dia que você vai ver uma pessoa enferma, você vai fazer o que for preciso para que ela seja acolhida no momento de dificuldade. Irmãos, a gente não precisa sermos muitos. Nós precisamos sermos alguma coisa. Aleluia, Deus. Não é o número que vai fazer diferença na nossa cidade. É quem nós somos em Deus que vai fazer diferença. Nós podemos ter 1000 pessoas aqui e não acolher ninguém. Como nós podemos ser só nós aqui mesmo, mais alguns que não estão aqui hoje. E a gente fazer diferença na nossa cidade. As prostitutas estão aí. Os homossexuais estão aí.
Os moradores de rua estão aí. Os bairros periféricos têm pessoas que estão passando necessidade. Os hospitais estão lotados. Irmão, a gente teve a oportunidade de acompanhar o pastor Mesquita lá na casa de apoio, lá do Hospital do Câncer. Irmão, tem pessoas lá que estão passando situação terrível. Pessoas vêm aqui para o regional, mas não tem dinheiro para comprar um remédio, para acompanhar o tratamento que eles estão fazendo. Há pessoas que precisam de exames. E às vezes esses exames, o dono do laboratório às vezes dá até de graça o exame. É só ter alguém para ir lá. Mas a gente não está com os olhos abertos para essas coisas. O que a gente quer? Colocar luzinha na igreja, irmão. Colocar fumacinha no culto de jovens. Não, irmãos, nós precisamos de jovens que dobram os joelhos e choram. E chorem pelo pecado. E chorem pelos perdidos. E amem essas pessoas. E que estejam dispostos a fazer o que for preciso para mudar a realidade dessas vidas. Sabe, irmão, eu fico assim feliz, não é só pela amizade. Um dia eu estava conversando com o Henrique e com a Raquel. Eu vou dar esse testemunho aqui, viu, Henrique? Dá licença aí. Não te pedi permissão não, mas agora já foi. Ele está registrando aqui ainda, que é pior. Eu estava conversando com o Henrique e a Raquel, perguntei: e o fulano e a fulana? Pastor, o negócio ficou feio. E aí eles se separaram. E aí o trem foi feio, eles brigaram, saíram na porrada, quase se mataram. Rapaz, aquilo foi dando uma agonia em mim, irmão. Só que de repente o Espírito Santo me trouxe um bálsamo. E aí, cara? E aí, como é que está a situação agora? Aí o Henrique e a Raquel, irmãos, moram num cômodo aqui, ó, que é do tamanho, é daqui até aquele pilar ali, mais um banheiro, é onde a casa que eles moram, que é alugada, é óbvio, por sinal. E aí eu falei: e como é que eles estão? Eles estão lá em casa. Foi, como assim? Ué, o que eu vou fazer? Eu só, a hora que eles saíram, conversaram comigo, eu dobrei meus joelhos ali e agradeci o Senhor, irmão, porque isso é o Evangelho. Se fosse você colocaria, dividiria a sua cama, cara. Dividiria o seu arzinho condicionado. Porque às vezes tem 2, 3 quartos na nossa casa e nós temos dificuldade de receber alguém no momento de dificuldade. Mas quando eu vejo essas coisas, me dá esperança para dizer: Deus existe, um avivamento está predito, e nós podemos viver isso nessa cidade. Glória a Deus. Tem gente que acha que eu sou socialista, enrustido de pastor. Não sou isso não, irmão. A igreja, a Bíblia não ampara nenhum método social, nenhuma modelo econômico, não. A Bíblia tem um princípio chamado partilha, que é inegociável. Se eu tenho um pão, todos nós comemos com o pão que eu tenho. Porque quando eu partilho, Deus tem uma unção de multiplicação para derramar sobre nós como igreja. Partilhe. Faça aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Não tenha medo. Porque quando Deus te dá um projeto, Ele paga a conta, irmão. Agora, quando nós queremos ter um projeto, quem paga a conta é a gente. Amém? O nosso chamado não é buscar um avivamento, é gerar um avivamento. Eu creio que um dia você vai estar tão power, tão fogo com Deus, sua relação de intimidade vai estar voando tanto com Deus, que você não vai estar buscando um avivamento, você vai estar gerando um avivamento. Porque quem precisa de avivamento é quem está morto ou definhando. A igreja de Jesus, a verdadeira, não precisa de avivamento. Ela gera avivamento para aqueles que estão mortos receberem a vida de Deus. Nós não deveríamos ter que pregar avivamento para a igreja. Nós precisaríamos pregar avivamento para quem está lá fora, não com palavras, com atitudes que saem de dentro de nós, para que eles recebessem satisfação plena em Deus.